Olá, aqui é a Helga e hoje eu trago uma carta que Monsenhor Carlo Maria Viganò enviou a Aldo Maria Valli. Quem são essas duas pessoas? Carlo Maria Viganò, arcebispo italiano, ex-núncio nos Estados Unidos, ficou famoso principalmente nos últimos anos porque publicou 3 cartas abertas dirigidas a Francisco sobre o escândalo dos abusos sexuais que rodeia o arcebispo emérito de Washington, Theodore McCarrick. Sobre este tema de McCarrick, eu fiz um vídeo já na época do Sínodo da Amazônia. E quem é Aldo Maria Valli? É um jornalista italiano, vaticanista, que tem um blog no qual ele publica sobre a Igreja Católica. Mas o que eu vim trazer aqui foi a carta, como eu dizia, que o arcebispo Viganò enviou ao jornalista Aldo Maria Valli. Passo a ler a carta, que se intitula Assim, a neo-religião mundial terá seu templo, com a aprovação do Papa. Caros amigos de Duc in Altum. Duc in Altum é o blog do jornalista italiano Aldo Maria Valli. Caros amigos de Duc in Altum, recebi um artigo do Monsenhor Carlo Maria Viganò que lhes proponho de bom grado. Trata-se do projeto da Casa da Família Abraâmica, uma estrutura que abrigará uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja em Abu Dhabi. No jardim de Abu Dhabi, escreve Viganò, está prestes a levantar-se o templo da nova religião sincretista mundial, com seus dogmas anticristãos. Nem o mais otimista dos maçons teria imaginado tanto. Aos veneráveis irmãos que têm paz e comunhão com a sede apostólica sobre a defesa da verdade revelada por Jesus Cristo, saúde e bênção apostólica. Talvez no passado nunca tenha ocorrido que o coração das criaturas humanas tenha sido tomado como o é hoje por um desejo tão veemente de fraternidade. É fácil de entender. Quantas pessoas anseiam ver as diversas nações cada vez mais unidas entre si por causa dessa irmandade universal. Assim se expressava o Sumo Pontífice Pio XI no começo de sua encíclica Mortalium Animus, de 1928, assinada precisamente no dia da Epifania, quando a Igreja recorda os 3 magos sábios que vieram do Oriente e que encabeçavam uma interminável caravana processional, guiados por uma estrela resplandecente que apareceu no firmamento, quando na terra o Filho de Deus fez-se carne, o único Salvador, o centro do cosmo e da história. 91 anos mais tarde, na sexta-feira, 15 de novembro de 2019, segundo informa o Vatican News, recebeu-o em audiência o grande imã Ahmed Al-Tayeb, acompanhado de várias personalidades e representantes da Universidade de Al-Azhar e do Comitê Superior, todos eles animados pelo desejo de dar forma e concreção ao conteúdo do documento sobre a fraternidade humana para a paz universal e a vida comum. Documento assinado no passado mês de agosto de 2019, na esteira da histórica Declaração dos Emirados, assinada pelo Pontífice e pelo Imã durante o Ano da Fraternidade. Com relação ao documento mencionado anteriormente, Sua Excelência Mohammed Khalifa Al-Mubarak, como representante dos Emirados Árabes Unidos, havia declarado previamente, segundo o Vatican News de 21 de setembro de 2019, que, em um mundo no qual há tantas coisas que dividem, os Emirados se comprometeram em unir. Como um farol luminoso, querem levar a luz a um mundo escuro, dando à luz esse documento, o mais importante assinado nos últimos tempos. Como querendo dizer que a luz do Oriente, Orientale Lumen, que veio visitar-nos desde o alto como sol nascente, segundo Lucas 1:78, esteja agora eclipsada por um novo
farol luminoso. Diz Viganò. Os colóquios do encontro do Vaticano foram cordiais, com palavras e gestos expressivos de uma amizade consolidada. Recordemos que este é o 6º encontro entre o pontífice e o grande imã. O calor latino-americano prevaleceu, pois, ao longo e rígido gelo interposto entre a sede apostólica e a mais alta instância do Islã sunita. O encontro também ofereceu a oportunidade de apresentar ao pontífice um projeto único, do qual é possível fazer-se uma ideia plástica através de planos e reconstruções em 3 dimensões. Sir David Adjaye Ober é o criador deste projeto arquitetônico, que surgirá na opulenta e extravagante Abu Dhabi. É a Casa da Família Abraâmica, uma espécie de nova tenda da fraternidade universal, que evoca aquela outra tenda de acolhida, na qual o velho patriarca acolheu 3 anjos misteriosos. Gênesis 18. Prefiguração do Deus Trino plenamente revelado à legítima posteridade abraâmica pela fé em Jesus Cristo. A Casa da Família Abraâmica é, portanto, o nome dessa estrutura que abrigará em seu interior uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja, naturalmente dedicada ao pobre. O projeto de Sir David prevê que os 3 lugares de culto diferentes estejam unidos por cimentos únicos e situados dentro de um jardim, evocando um novo Éden, uma reedição gnóstica e maçônica do paraíso da primeira criação. Como explicou-lhe ao Papa Bergoglio, esta estrutura servirá como lugar de culto individual, mas também para o diálogo e o intercâmbio interreligioso. De fato, também está previsto um 4º edifício, a sede do Centro de Estudos e Pesquisas sobre a Fraternidade Humana, cujo objetivo, como se deduz do documento de Abu Dhabi, será o de dar a conhecer as 3 religiões. Também terá lugar aí a cerimônia de entrega do Prêmio da Fraternidade Humana. A construção da Casa da Família Abraâmica parece ser uma empresa babilônica, desenhada pelos inimigos de Deus, os da Igreja Católica, a única religião verdadeira capaz de salvar o homem e tudo criado, tanto da destruição presente como da eterna e definitiva. Os cimentos dessa casa, destinada a ceder e derrubar-se, surgem ali onde, por mãos dos próprios construtores, está prestes a ser removida incrivelmente a única pedra angular, Jesus Cristo, Salvador e Senhor, sobre a que se levanta a casa de Deus. Por isso, adverte o apóstolo Paulo, todos devemos estar atentos a como constrói. De fato, ninguém pode pôr um cimento diferente do que já está ali, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:10. No jardim de Abu Dhabi está prestes a levantar-se o templo da nova religião sincretista mundial, com seus dogmas anticristãos. Nem sequer o maçom mais otimista teria imaginado tanto. O Papa Bergoglio, desta maneira, leva a cabo uma atuação depois da apostasia de Abu Dhabi, fruto do neomodernismo panteísta e agnóstico que tiraniza a Igreja Romana, germinada do documento conciliar Nostra Aetate. Estamos obrigados a reconhecê-lo. Os frutos envenenados da primavera do concílio estão diante dos olhos daqueles que já não se deixam cegar pela mentira imperante. Pio XI já nos havia advertido e posto em guarda, mas os ensinamentos que precederam o Concílio Vaticano II foram jogados às urtigas como intolerantes e obsoletos. O enfrentamento entre o magistério pré-conciliar e os novos ensinamentos de Nostra Aetate e de Dignitatis Humanae, para citar só essas, mostram uma terrível descontinuidade, da qual há que tomar-se nota e que urge modificar o antes possível. Que Deus nos ajude. Escutemos as palavras do Sumo Pontífice Pio XI, quando os papas falavam a linguagem da verdade, cinzelada com fogo no diamante. Em geral, dizia Pio XI,
Organizam congressos, reuniões e conferências, com não escasso número de ouvintes, e convidam a discutir ali, promiscuamente, todos, infiéis de todo gênero, cristãos e até aqueles que apostataram miseravelmente de Cristo ou com obstinada pertinácia negam a divindade de sua pessoa ou missão. Tais tentativas não podem, de nenhuma maneira, obter a aprovação dos católicos, uma vez que estão fundadas na falsa opinião dos que pensam que todas as religiões são, com pouca diferença, boas e louváveis, pois, ainda que de distinto modo, todas nos demonstram e significam igualmente o ingênito e nativo sentimento com que somos levados a Deus e reconhecemos obedientemente seu império. Quantos sustentam esta opinião, não somente erram e se enganam, mas também rechaçam a verdadeira religião, adulterando seu conceito essencial, e pouco a pouco vão parar no naturalismo e no ateísmo, de onde claramente se segue que todos os que aderem a tais opiniões e tentativas separam-se totalmente da religião revelada por Deus. A mística esposa de Cristo nem poderá contaminar-se jamais, como bem disse São Cipriano. Não pode adulterar a esposa de Cristo. É incorruptível e fiel. Conhece uma só casa e custodia com casto pudor a santidade de uma só estância. Mortalium Animus. Hoje, mais que nunca, a Igreja necessita doutrinas fortes e coerentes. Em meio da dissolução, os compromissos tornam-se cada vez mais estéreis e cada um deles tira uma migalha de verdade. Assim que mostrem-se aqueles que no fundo sejam católicos convencidos. Há uma graça ligada à plena e inteira confissão de fé. Esta confissão, nos diz o apóstolo, é a salvação dos que a fazem, e a experiência demonstra que também é a salvação dos que a entendem. Dom Prosper Louis Pascal Guéranger, Leçon chrétienne de l'histoire, o sentido cristão da história. O Papa Emérito Bento XVI rompeu uma vez mais seu silêncio, diz Monsenhor Viganò, tornando pública sua sentida súplica pela Igreja nesta hora turbulenta de sua história. Disse o Papa Bento XVI. Inclusive, hoje nossa fé se vê ameaçada por mudanças reducionistas, às quais as modas mundanas gostariam que se submetesse para tirar-lhe sua grandeza. Senhor, ajuda-nos em nosso tempo a ser e a permanecer como verdadeiros católicos, a viver e a morrer na grandeza da tua verdade e em tua divindade. Dai-nos sempre bispos valentes que nos levem à unidade na fé e com os santos de todos os tempos e que nos mostrem como atuar adequadamente no serviço da reconciliação a que nosso episcopado está chamado de maneira especial. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de nós. Carlo Maria Viganò. E assim termina a carta de Monsenhor Viganò para o jornalista italiano vaticanista Aldo Maria Valli. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.